Estamos aqui hoje diretamente de Jaraguá, aqui ainda é Jaraguá, né, não passou a Quase, fronteira, divisa com quase Pomerode. quase divisa com Pomerode, olha só. Mas estamos aqui diretamente do escritório da Bugby em Jaraguá, quase divisa com Pomerode, e eu estou com Rafael Amorim. Rafa, se apresenta para o pessoal, quem é você, por favor, antes da gente começar o nosso bate-papo, por favor. Show! Obrigado pelo convite, né? Que bom aí receber vocês aqui na nossa casa. Bom, eu sou CEO e sócio fundador aqui da Bugby, né? A gente começou essa jornada aí há 17 anos atrás. E prazer sempre receber os amigos aqui, né? O LG ligou fazendo esse convite aí. Opa, bora, vamos fazer, Legal, vamos cara. conversar. E conta um pouquinho, acho que é legal, assim, antes da gente falar de qualquer coisa, conta um pouquinho de o que que é a Bugby, é uma empresa de que vocês fazem, bom, já dando spoiler antes de você falar, é moda infantil, mas tem uma pegada um pouco diferente. Como é que é essa visão de marca de vocês? O que que é a Bugby, por favor? Bom, vamos lá, né? Eu acho que para falar da Bug tem que falar um pouquinho da história. Isso aqui surgiu da vontade de dois amigos que dividiam um apartamento lá em Floripa, né? Ó, De terra boa. empreender. Então tinha esse negócio de empreender. Na época a gente fazia faculdade em Florianópolis e como a gente é de Jaraguá, cara, Jaraguá tem muito essa questão aqui, ou é veg ou mexe com roupa, é quase isso, assim, Jaraguá tem muito disso. Então tava no DNA essa questão de roupa. Então lá no início foi muito isso, esse sonho de empreender, de realizar, né, enfim. E eu brinco que, na verdade, a Bugby tem a data de nascimento, que foi isso aí, nasceu dessa vontade, essa paixão de jovens querendo empreender. Mas depois vem a fase do renascimento, que eu falo, que foi quando, cara, são as coisas que acontecem na vida, né? Steve Jobs fala um pouquinho disso, do connecting the dots e tal, né? 2019, né, 2017, na verdade, eu e o Kim tava completando data redonda, 30 anos. Essas coisas de data redonda sempre gera reflexão, sempre tem uma questão de a gente olhar para dentro, né? Eu brigo que é uma crisezinha no bom sentido, né? Então, assim, pô, onde é que eu quero chegar? Que legado eu quero deixar para o mundo? No meu caso e no do Kim, isso foi mais forte, porque além de ter data redonda de idade, nossa, pessoal, tinha data redonda que a gente estava se aproximando de 10 anos de empresa, né? A gente completaria em 2019, isso vem um pouquinho antes, e eu descobri que ia ser pai do Luca e o Kim da Luísa. Legal. Então, cara, a vida, né, tem antes e depois de Jesus Cristo, e para nós tem a vida antes e depois de paternidade e maternidade, a vida muda completamente. Então, a gente começou a se questionar, muita coisa veio ali, e, e Já era uma marca infantil na época. já era uma marca infantil, tá? Já era, a Bugby já era. A gente sempre teve muito no nosso DNA essa questão de fazer diferente, né? A gente sempre viu o mercado infantil um pouco, na nossa opinião, né, um pouco chato, né? Ele tinha muito roupas de príncipe e princesa, muita oferta nesse sentido, muita oferta também naquela coisa meio mini adulto. Tinha parte também do infantil, aquele ludicozão, do elefantão, do ursão. Tudo isso são maravilhosos, vende super bem, mas não era o que a gente queria fazer, né? Então a gente queria trazer uma novidade. E naquela época do Renascimento, a gente começou a descascar, eu brinco, as camadinhas da cebola, né? Porque você vai descobrindo a sua essência, vai falando, já, muita coisa já estava ali, mas é uma busca, né? Então a gente começou a se questionar, cara, como é que a gente gosta de tocar a vida? Como é que a gente gosta de fazer o nosso negócio, nossos relacionamentos, tudo? Então eu brinco, não, eu falo que é muito sério, na verdade, isso, que é, cara, eu poder ter o meu propósito pessoal, eu realizar através do meu negócio. Legal. Então isso é muito legal. E lá a gente viu essa questão que a gente falou, né? Que é inspirar as pessoas a viverem uma vida mais leve sem frescura, né? As famílias a levarem uma vida mais leve sem frescura, e é o que a gente faz hoje através de roupas. Mas também aí, para quem conhece um pouquinho a Bug, sabe que a gente organiza missão, né? Sabe que a gente inventou uma coisa louca lá em São Paulo, lá uma loja cheia Bastante louco. de novidades, enfim. E aí é um pouquinho da nossa jornada. Legal, então hoje falasse ali quantos anos de marca já? 17. 17 Mas eu anos. brinco, apesar de ser 17, cara, a gente se considera uma startup da moda. A gente sempre tenta fazer diferente, assim, sabe? Às vezes tem coisa que parece nem fazer sentido se tu for parar para pensar. Vou dar um exemplo. Cara, você vai abrir uma loja, né? Aqui em Jaraguá tem duas avenidas que são as principais, onde estão todos os comércios, né? E ali a gente deveria ter aberto segundo o Play the Book normal, Perfeito. né? Mas a gente quis escolher o quê? Cara, um lugar que teoricamente não era lá no pontaço, né? Mas ele é um imóvel tombado pelo patrimônio histórico. A gente gosta a gente gosta muito de história. Então, assim, a gente escolheu um imóvel que tinha história, ficava ao lado de um colégio, né? Onde a gente quis fazer algumas experiências, coisas diferentes. Então, assim, é um projeto que nos anima porque ele é diferente, mas não necessariamente ele vai dar um resultado assim já do que se tivesse aberto, por exemplo, uma Renault do Hall aqui, que é a nossa principal aqui de Jaraguá, né? Uhum.
Então a gente faz umas escolhas, assim, eu diria, um pouco atípicas, que normalmente outros empresários talvez iriam pelo caminho mais seguro. A gente tenta ir nesse caminho mais de valorizar mais a nossa história, enfim, e do que nos toca, do que nos move. Acho que isso até eu fui já na unidade de São Paulo lá que estava falando, inclusive eu fui quando teve um temporal, foi um negócio assim, tipo, absurdo, e a unidade era um oásis ali no meio de Pinheiro, sensacional, tomei um cafezinho, e me chamou muita atenção todo o storytelling de toda a loja. Dá de ver que isso é uma pegada muito importante, dentro da marca, mas quando a gente fala de varejo no fim do dia, a gente ainda está falando de resultado, a gente ainda está falando de produto, e aí vem a dúvida de como que transforma, eu vou chamar isso de propósito, né? Esse propósito, seja ele da a vida sem frescura, né, que você falou, as histórias e tal, em resultado, porque acho que é uma linha tênue também, né? Como é que vocês enxergam isso daí? É uma linha muito tênue da qual a gente já, eu diria, não é errar, mas a gente às vezes cai um pouquinho para cá e às vezes um pouquinho para cá. A gente estava falando antes aqui, Sim. um pouquinho no nosso bate-papo aí, que a gente, como sempre teve muito no nosso DNA esse negócio de fazer diferente, às vezes a gente vinha com inovação, com negócio, mas aí o que que acontecia? Você falhava às vezes no feijão com arroz, né? Então eu acho que esse negócio de equilíbrio, né? Ele é mais uma teoria do que uma verdade. Em que sentido eu falo isso? Cara, a gente nunca está equilibrada a roda. Às vezes eu vou estar um pouquinho para cá, mas eu tenho que perceber rápido e já depois corrigir para cá. Então acho que são momentos. Eu acho que construção de marca você constrói com inovação, constrói com rebeldia e constrói sem pensar em resultado ROI, assim, você não pensa no ROI mesmo na hora, né, quando você quer construir uma marca, mas ao mesmo tempo você não tem longevidade, você não tem, se você não estiver pensando no resultado, curto prazo, caixa is king, né, caixa é rei, Perfeito. né, então eu diria que é quase que uma dança entre você fazer loucuras na medida que o teu caixa aguente. Entendi. É mais ou menos isso, seria um pouquinho aqui para... Interessante a visão do tirar o ROI da construção de marca, né, tipo, não sem comprometer caixa, etc, mas bem interessante e até tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando, na construção eu não posso ter payback, é uma construção, eu tenho que olhar para isso no longo prazo e não no curto. E aí quando fala de produto, como é que é essa visão, de novo, né, de storytelling, e até se puderes contar um pouquinho, qual que é a visão de produto de vocês, o diferencial, como que se posiciona, a gente falou sobre a vida sem frescura, mas onde isso tangibiliza em produto, qual a importância, se é que precisa, ou é só storytelling, como é que funciona essa parte em produto para vocês? Bom, vamos lá. Eu acho que tudo que a gente quer passar da porta para fora tem que ser uma coisa que transborda. Então ele tem que ser de dentro para fora, né? Então aqui você vai perceber aqui, você percebeu aqui como é que é o nosso clima, como é que é a nossa arquitetura, como é que é a cultura, né? Então tudo isso é como a gente gosta de levar a vida e a gente quer transbordar isso, né? E isso passa, emana de cada pessoa, cada ponto de contato com alguém, né, fora, passa isso. E as lojas são esse ponto maior ainda, né? Quando a gente fala em termos de produto, então, quando a gente fala de vida leve sem frescura, cara, o que que acontece? Antigamente você tinha um guarda-roupa que era o seguinte: a menina ou o menino tinha uma roupa de festa, uma roupa para ir no shopping, uma roupa para bater, para se for, sei lá, na casa da avó se sujar, e uma roupa para ficar em casa. Era tanta roupa que não fazia sentido. Hoje em dia o mundo mudou, as pessoas querem estar bem vestidas, querem se sentir bem, né? Crianças, adultos, enfim. Adultos E a também, mesma né? roupa serve para tudo. Então o mundo eu diria que ele tá mais casual, tá mais versátil e a gente está acompanhando tudo isso. Acho que a Bug me entrega isso. E aí existe uma coisa que a gente gosta muito aqui, que é a questão, por exemplo, do smart design. A gente trabalha muito com essa questão. Então o que que é o smart design? É um produto que ele tem a pegada de sustentabilidade e tem, às vezes, melhoria na questão da funcionalidade. Então, um exemplo de roupa de criança, tá? Então tem uma bermuda, que se você vai lá, tem um bolso, você saca o bolso e ele vira um jogo da velha, né? Esse é um exemplo de funcionalidade que a gente faz. As nossas embalagens, né? A embalagem onde vai o nosso produto para os lojistas, elas não são só embalagens, elas viram VM, elas podem se transformar em avião, pode se transformar em casinha de cachorro, casinha de Legal. boneca. Tem um QR Code lá que a gente já faz todo um trabalho para estimular a conexão entre pais e filhos para esses momentos, porque a gente também. O que que é vida leve sem frescura? Cara, viver longe das telas. O maior indicador de sucesso da Bugby é quando uma criança está encardida dos pés à cabeça, significa que ela está levando uma vida leve sem frescura. E a roupa precisa ser muito boa para aguentar isso. Então não é sobre pagar baratinho, não. Você vai ter que ter uma peça de roupa com muita qualidade, de um fio bom, uma construção boa, né? Um design que você, como você vai ter menos roupa para usar, né? Porque você vai ter em vários momentos usar a mesma, cara, você vai usar muito mais a mesma roupa e ainda vai sujar mais que a gente está estimulando, né? Que é isso. Viver longe das telas e tudo, né? Perto da terra. Então, assim, cara, tem que ser bom. Então é isso que a gente propõe e é isso que a gente entrega. Legal.
E aí, até falando de um lugar com pouco conhecimento ainda no mercado infantil, eh, como é que é a visão de moda para criança, né? Qual que é a diferença da moda para adulto? A gente está falando muito sobre aspectos muito funcionais, eu consigo entender isso muito quando fala de adulto, mas para criança, o que que é importante? Onde que vocês enxergam as diferenças, assim, tipo, na parte do mercado infantil dele? Cara, vamos lá. Se é que tem alguma similaridade também. Eu acho que sempre a questão da moda infantil, ela foi sempre muito um espelho do adulto, né? Então acontece no adulto, isso vem para o infantil. Aqui na Bugby, a gente sempre diz que a gente é muito mais essência do que tendência, né? Interessante. Mas a gente sempre está olhando e atento, né, ao que está acontecendo no mundo, a questão das tendências, dos movimentos, mas a gente sempre respeita muito a questão do brincar, da infância. Então, no nosso caso, cara, para a gente, se eu falo de vida leve sem frescura, minhas peças precisam ser super confortáveis. Eu tenho que ser a marca número um em conforto do meu segmento. Mas, ao mesmo tempo, o meu cliente quer um baita design, ele quer estar, né? E a gente percebe muito também a questão do minimalismo, que junta com a questão da sustentabilidade, que menos é mais, né? Já diria Leonardo da Vinci, a simplicidade é a suprema sofisticação. E eu acho que a gente trabalha muito isso aqui. Legal, bacana, mas você até tem alguma similaridade com o modo adulto. Quando a gente fala de estrutura de Bugby, canal de operação, hoje vocês estão só no multimarcas, tem varejo próprio, como é que funciona essa estrutura? A gente já tateou um pouquinho, não precisa falar em números se não quiser, mas só para a gente entender quais são os canais de Bugby hoje. Bom, vamos lá. Cara, eu sempre gostei muito de olhar para o lado e se inspirar um pouquinho, que graças a Deus eu sou muito abençoado de ter nascido numa região como Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em linhas gerais. Então a gente tem bons cases para olhar e aprender com os caras, né? Então a VEG tinha sempre muito disso, a gente se inspirava e não tem nada a ver, né, um setor com o outro, né? Mas, por exemplo, a gente nunca quis ter uma concentração de receita em cliente. Então nunca nenhum cliente foi mais do que 2% da receita. Chegou num determinado momento da empresa que a gente olhou, peraí, a gente não tem concentração de cliente, mas tem concentração de canal. Todas as vendas dependiam do canal multimarcas, né? E além disso, a gente queria entregar uma melhor experiência para o canal multimarcas. Então, como que eu vou entregar uma melhor experiência para o canal multimarcas se eu não opero varejo? Então, nós começamos a operar varejo. Legal. Então, a gente começou a abrir loja e começamos a operar varejo Próprias mesmo. próprias, né? A gente começou lá atrás, em 2019, naquele que eu falei ali de renascimento, de ressignificação, a gente foi fazer esse trabalho. Então, eu vestir a sandália mesmo dos lojistas, né? Para entender, e a gente evoluiu muito em produto, Legal. marketing, processo, né? E aí, beleza. Então, fincamos o pé no varejo, abrimos o digital junto, né? Hoje já 10% da receita já vem do digital. A gente também criou uma nova linha de serviços, né? Pegando aquela linha, né, da ambidestria, Now, Next, New, não sei se já ouviu falar desse negócio Não, de planejamento estratégico, onde você divide como se fossem três componentes do planejamento estratégico. Você pega o Now, que é a tua vaca leiteira e tal, aquela otimização que tem que acontecer. Você tem que já estar olhando qual é o próximo passo, que é o que você está fazendo nos próximos, sei lá, 2 anos, e tem que estar lá o new, que é lá na frente. O que você vai fazer? Então, a legal. gente já tem 1% da receita, já vem de novas fontes de receita que não tem nada a ver com roupa, né? Então, é Interessante. como se a gente estivesse olhando um outro futuro, mas óbvio, pensando como ecossistema, nada fora do negócio. O exemplo são as missões. A gente organiza ali com os lojistas, né? A questão da loja da Bugby lá, onde a gente subloca espaços, né? Legal. Então, usa um pouquinho, ainda muito timidamente, a questão do retail media, né? Aproveitando a nossa base. Então, tem um pouquinho disso. E exportação, que também está sendo um caminho bem legal, que desde 2023 a gente abriu, né? Esse mercado aí tá bem bacana e ele ajuda a levar a barra, né? A erguer a régua aí, questão de qualidade, entrega, né? E tudo mais. Legal. Eu vou te fazer duas perguntas que são difíceis, mas acho que vou fazer as duas juntas até para se quiser misturar. Eh, o varejo multimarcas, e aí falando especificamente de multimarcas, é o futuro, na tua opinião? E qual que é o futuro do varejo multimarcas? Onde ele precisa melhorar? Quais são os pontos de fragilidade? E acho que é até legal fazer essa visão muito falando de Brasil, né? Tipo, a gente não tem como falar do varejo como um todo nesse aspecto. Multimarcas é uma característica muito brasileira mesmo. Cara, vamos lá. Eu acho, bom, pegando a parte do digital, né? E aí o digital ele vale tanto para monomarca quanto para Marcas. multimarca, né? Eu acho que, obviamente, é uma tendência, já está aí, isso está super consolidado, eu acho que tem a tendência de aumentar,
mas a gente entende que geralmente está acontecendo muito bem esse combo lá, né? Quando você tem muito a coisa transacional do digital, e o digital ele tá atuando muito complementar à loja física, às vezes com o WhatsApp, né? Porque a gente fala, é só venda online, é só o e-commerce, é só o site. Não, o WhatsApp transaciona muita coisa ali dentro, de você só mandar uma foto, alguma coisa, e aí eu passo na loja para pegar. E pouco medido, Então, inclusive. e você mistura muito, porque ele vai pro digital, volta pro físico, que volta, de repente, ela foi pegar, mas ela vai pagar depois, enfim, cara, então assim, é o tal do mundo VUCA aqui, né, nós estamos no Sim. meio disso, e eu acho que independente de multimarca ou monomarca, né, eu acho que o principal é você atender o cliente no canal que ele quiser. E tem cliente que só consome canal digital, tem cliente que só consome físico, tem cliente que está nos dois, e tem cliente que ainda depende do que ele consome. Tem coisa que ele só consome tem coisinha de baixo custo, sei lá, que ele vai lá no e-commerce. Tem coisa que é mais, não, tem que olhar, tem que pegar, né? Então, e aí tem também uma outra questão, a questão do que o Brasil é um grande interior. O multimarca, ele vai ser sempre pujante. Ele vai ser sempre pujante. O monomarca não dá conta de chegar em todos os cantos, mesmo que, né? Então, acho que o multimarca ele tem uma força muito, muito grande. Inclusive, no Brasil, a gente tem até grandes redes multimarcas regionais, né? Você tem Sim. muito assim espalhado isso. Então, eu Quando vejo fala de muito. calçado mesmo, é assustador, assim. O mercado impressionante. Na moda tem marcas muito fortes, pilares muito fortes, calçado, mas chega a ter redes de 80 lojas. Mas eu acho que é essa composição, acho que tem que atuar muito bem no digital, e de novo, por digital, não estou dizendo que o cara multimarcas ele tem que ir lá abrir um e-commerce, porque muita gente tentou até esse caminho, gasta um monte de dinheiro e não necessariamente fez. Mas quem fez a jornada, especialmente que eu percebo, assim, pelos cases que a gente estuda, de WhatsApp, aquele atendimento de CRM, de coisa por ali, funciona muito. Agora, então, tem a questão do TikTok também aí, né, que O tá, TikTok já tá indo muito bem. tem quem está trabalhando afiliados e toda essa história, né, enfim, marketplaces também. E qual que é ou que deveria ser o papel das marcas nessa jornada para o multimarcas? O como que elas podem ajudar os seus lojistas, se é que elas devem ajudar os seus lojistas, né? Cara, eu acho que primeiro, cumprir o básico, porque muitas marcas não cumprem o básico e coloca até o meu na reta, de certa forma, porque eu também já trazei entrega para lojista. Eu também tenho, que a gente tem que admitir. Então, assim, eu acho que o feijão com arroz que a gente estava conversando ali antes, ele tem que acontecer. Então, o trabalho da Bang é muito para a gente, cara, evoluir qualidade de entrega, entregar as famílias, construir o calendário de varejo para o lojista, né? E trazer ele para debate. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, que tem muito lojista que está lá preso com o rabo na operação e ele nem põe a cabeça para fora para olhar. Mas aqueles que querem e estão ali, cara, esses caras estão com a gente, por exemplo, indo para missão. Agora a gente está indo, tá falando ali para ti, pô, ano que vem, em fevereiro, estamos indo para Nova York, organizamos para Londres. Legal. Esses caras estão botando a cabeça para fora para olhar o que está acontecendo, né? E ali, o mais rico de tudo não é nem o que ele vai olhar em Nova York, mas as trocas que rola ali, porque todas as pessoas que estão ali estão com dores que, cara, às vezes esse cara já viveu o que você está vivendo agora, né? E vice-versa. Então essa troca enriquece pra caramba. Então acho que o nosso papel é criar esses pontos. Agora, em setembro, estaremos também com a Casa Bugby cheia de lojistas, que a gente traz alguns lojistas para lá, para a gente discutir justamente isso. Legal. A gente consegue, dentro da Casa Bugby, mostrar algumas coisas de varejo que estão funcionando legal, vocês podem ver na prática, e outras que são trocas. Né? E muita coisa também que a gente colocou e não funcionou. E a gente abre lá para eles. Então, essa troca, esse debate, ele é muito rico. E aí, nessas trocas, rola pô, indicação de sistema, disso, daquele outro, indicação de Perfeito. coisas que funcionaram. Né? Acho muito legal essa visão que eu brinco, é uma visão de pirâmide de Maslow, né? Não adianta eu querer ajudar ele a ter o e-commerce, eu não sei o que se eu estou atrasando o pedido. Então, tipo, eu vou para a base higienizar a minha relação. Acho bem interessante. Mas é uma linha tênue, É uma linha né? tênue, claro, Porque sim. a gente tá trazendo inovação e quer por um lado e tal, mas, cara, esse feijão com arroz tem que Tem ser que ser feito bem, bem tem que ser bem tratado. E a feito, gente é. está trabalhando muito nisso E agora. de vez em quando eu vejo até um flashback, né? Um efeito contrário, porque a marca tenta conversar sobre isso e propor isso, sendo que, pô, aqui não tá. Eu vi uma provocação muito boa, não foi na NRF, isso já foi no Brasil, se não me engano, foi no VTEX Day. E foi um tapa na cara de muito varejista que estava no lado, e eu vi muita gente rindo, foi engraçado que o palestrante disse assim: vocês estão discutindo sobre IA, né? O WhatsApp de vocês está atualizado no Google Meu Negócio? É, isso aí. E, cara, a ampla maioria não tá. É tipo assim, não adianta. Tá falando de grandes tecnologias. Pô, será que feijão com arroz? E aí a marca fica até mal vista nessa hora. Então acho que é um pouco disso, a gente fazer o básico bem feito antes de propor.
E qual que é o futuro da Bugme? Qual que é o propósito? Para onde vocês estão mirando agora? Vocês entendem internacionalização como um potencial canal de maior crescimento? Vocês entendem que o Brasil é vendável fora? Como é que vocês enxergam isso para o futuro? Bom, a gente está já tem um tempo, né, pensando como ecossistema, né? Então nós temos um ecossistema Vida Leve Sem Frescura e disso brotam várias possibilidades, né? Onde um negócio traz oportunidade para o outro. Mas agora, neste momento em específico, nós estamos muito para o back to the basics. Cara, literalmente Legal. olhar realmente algumas coisas da operação para azeitar ainda, para dar a possibilidade de a gente acelerar mais para frente. Agora a nossa cabeça está muito mais no, cara, atender muito bem aquilo que a gente se propõe que é o core business, que é, cara, entregar perfeitamente, calendário de varejo, ajudar os lojistas, né, separar o joio do trigo, né, a gente sabe agora o mercado aí, economicamente falando aí, tem alguma questão de inadimplência que pode aumentar alguma coisa, então você separa, você escolhe melhor os clientes, com quem você quer estar parceiro, enfim, eles também têm que fazer essa analogia, né? A gente vê muito esse movimento de lojas que às vezes, cara, entra consumidor final lá batendo, eu quero essa marca, eu quero aquela, não sei o que, eu quero trabalhando com 35 marcas, não trabalha bem ninguém, não conta nenhuma história. Então, escolher seus parceiros, né? Olhar aqui, cara, os fornecedores que eu tenho aqui, quem são os parceiros? Deixa eu, né, dar uma limpada, ou seja, é olhar para a organização e simplificar. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente prepara para o próximo passo, que é crescimento, e que sim, também envolve internacionalização. A gente, no ano que vem, a gente deve dobrar, né? O canal que a gente mais vai crescer no ano que vem é o canal internacional. Legal, bacana. Qual que é o grande desafio para a gente finalizar que tu enxergas hoje para o varejo brasileiro? Nem precisa ser tão sexy, né? Cara, grande desafio, tem vários, né? Porque a gente vai e pergunta. Eu sempre gosto dessa pergunta quando eu vou visitar os lojistas, assim. Mas um que eu tenho visto bastante é a questão do turnover, né? É mão de obra, onde, claro, quem tem shopping, por exemplo, sofre muito mais, que é né? Então, essa questão do turnover, da qualificação também da mão de obra, eu acho que é um grande problema. Esse eu diria que talvez é um dos top, é o top um para mim, assim. Sim. Que inclusive a gente também sofre disso, né? A dor que é a dor também que bate na nossa porta. E aí, óbvio, existem outras ali que a gente até falou antes, mas eu daria foco nessa. Eu tenho muita impressão de que no mercado de maneira geral, mas em especial no varejo, que ainda demanda muito de pessoas, processos e tecnologia evoluíram muito nos últimos anos e não evoluíram necessariamente no sentido de ficar melhor, mas de ter mais coisas. E a gestão de pessoas não conseguiu evoluir. E não que o RH não tenha evoluído, né, mas ainda depende muito da contratação, da capacitação. Muitas empresas, daí sim, na minha opinião, né, não capacitam e não contratam direito, não botam energia nisso, mas é um gargalo muito grande no mundo inteiro, na minha opinião, mas o Brasil ele gosta de complicar um pouco mais ainda nisso. E a gente tem uma questão, né, o brasileiro em si, não é, a gente quer derrubar a árvore, né, sem afiar muito a faca, né, Isso. sem o machado, então é complicado. Então a gente tem que botar essa cultura do planejamento, né, e aí de novo, é de cima para baixo, né, e é gostoso executar, né, sair fazendo. Planejar às vezes, né, então você vai parar, respirar é importante. Na época da ansiedade ainda é pior. Rafa, brigadão. Quer dar uma última mensagem, alguma coisa? Falar um pouquinho mais de Bugby, onde podem encontrar vocês, qual que é o site e tal? Pô, legal. Cara, agradecer, né, mais uma vez aí o convite, foi bem bacana esse bate-papo, sempre muito bom poder trocar. E convidar vocês a conhecerem o nosso universo, né? Nós estamos aí nas redes sociais aí, é Bugby Kids no Instagram, né? Que eu acho que é um dos melhores canais para quem quer conhecer a marca que ainda não conhece. Temos também o nosso e-commerce e por lá também vocês conseguem acompanhar todas as mais de 1.000 lojas que revendem nossos produtos aí no Brasil e no exterior. Boa, brigadão, Rafa. Até mais. Valeu, Eligério.